Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 5 de dezembro de 2023, meio-dia aqui em Montevidéu, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e nós temos algumas informações bastante relevantes hoje acerca da continuidade dessa guerra, né? Aqui na faixa de Gaza já está claro que o exército israelense está avançando aqui ao sul em Khan Younis, e inclusive parece que houve o desaparecimento de uma grande quantidade de líderes do Hamas ali na região. Os outros membros do Hamas não estão conseguindo entrar em contato com esses líderes aqui na região, né? Mas, além disso, nós temos a informação de que foi apresentado no gabinete de guerra o planejamento da invasão do Líbano. Exatamente, Israel parece que decidiu que vai acabar com o Hezbollah também no Líbano. A gente falou isso, que isso era uma possibilidade algum tempo atrás, e que esse bombardeio que Israel está fazendo aqui seguidamente na fronteira com o Líbano dava a impressão de que realmente era uma preparação para uma ação maior aqui, e a gente tem informação agora de que existem esses planos. A gente não sabe ainda se esses planos serão executados, né? Parece que está vindo uma delegação da França para tentar fazer um acordo para não acontecer essa invasão do Líbano por Israel para acabar com o Hezbollah, né? A gente tem informações também sobre a cidade de Saná, que fica aqui no Iêmen, né? A capital do Iêmen, que é dominada pelos Houthis e que teve várias explosões no dia entre ontem e hoje, né? E essas explosões ninguém sabe exatamente o que foi, se foi bombardeio, se foi alguma ação local, alguma infiltração. Não temos muitas informações, mas sim houve várias explosões na cidade de Saná. É possível que esteja havendo já alguma operação mais avançada aqui, só não está tendo a divulgação adequada, né? E por fim, a gente tem a informação agora de que os reféns israelenses que foram liberados pelo Hamas foram drogados pelo Hamas na hora da liberação para parecerem calmos e felizes na hora da liberação deles. Eles estavam sob efeito de drogas, né? Um absurdo completo, mais um absurdo completo nessa história toda, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bagos Moli, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos ver aqui a atualização do mapa. Como vocês podem ver aqui na faixa de Gaza, aumentou a área dominada pelos israelenses aqui no ponto em que eles devem fazer a travessia, mas também eles já estão avançando aqui em direção a Khan Younis, né? Então essa região toda aqui está dominada pelo exército de Israel. Aqui no norte eles avançaram mais um pouco aqui nessa direção também, estão dominando mais áreas aqui na região, indo devagar, mas é aquilo que eu falo para vocês, aqui no norte o principal da estrutura do Hamas já foi dominado. Agora é a questão de pegar o resto ali, o que sobrou das estruturas do Hamas por aqui, né? Aqui é que a operação parece que é maior, porque justamente muitos dos membros do Hamas, principalmente dos líderes, evidentemente vieram para Khan Younis com a iminente invasão lá do norte, né? Bom, esse outro mapa aqui mostra uma perspectiva um pouco diferente dessas mesmas informações, mas que é interessante de trazer aqui, porque ele traz também a informação sobre os alertas de evacuação que foram emitidos por Israel, né? Então Israel ele fez alertas de evacuação de toda essa área aqui, dizendo que os civis dessa área deveriam sair porque essas áreas serão objeto de ação israelense muito forte nos próximos dias, né? Então dá para ver aqui que toda a área aqui é próxima a Khan Younis e também próxima à costa aqui nessa direção, indicando que realmente eles vão fazer aqui mais uma travessia aqui, vão cortar em mais um segmento a faixa de Gaza dentro da operação deles, né? E também aqui no norte tem a indicação de para onde deve seguir aqui a operação militar israelense aqui na faixa de Gaza, né? Mas se engana quem acha que o Hamas está completamente morto, né? Não, não está não, né? Israel está caminhando bem, está avançando bastante com a operação, mas ainda tem muita célula do Hamas ainda capaz de causar dano. Isso daqui foi em Tel Aviv,
um monte de foguetes que foi lançado, como sempre, a maior parte foi interceptada pelo Iron Dome, mas alguns atingiram o solo. Isso aqui é em Tel Aviv, tá vendo? Um foguete atingiu essa área aqui, um parque aqui próximo de Tel Aviv, e teve também esse outro aqui que atingiu um pátio de uma escola, também em Tel Aviv, né? Não foi grande o dano causado, mas mais uma vez os foguetes israelenses causando terror lá em Tel Aviv, né? Um problema grande isso daí, para você ver como é que o Hamas continua operacional. Por mais que a maior parte da faixa de Gaza já esteja, aqui da parte norte da faixa de Gaza já esteja controlada, ainda resta muito trabalho a ser feito aí para eliminar totalmente o Hamas, né? Bom, aqui as operações israelenses acontecendo ali na faixa de Gaza, eles continuam avançando por ali, não vale a pena muito mostrar aqui, mostra operações de combate dentro da cidade. É realmente uma operação difícil de fazer, cheio de civis por todo lado e um risco grande de emboscadas, de armadilhas, mas enfim, o exército israelense continua avançando ali, né? E também, evidentemente, continuam os bombardeios aéreos aqui em Beit Hanun, na parte norte, né? Beit Hanun fica nessa região aqui mais ou menos, na parte norte da faixa de Gaza. Essa outra aqui em Jabalia, também no norte da faixa de Gaza, mas também teve bombardeio no sul, teve bombardeio em todos os lugares ali da faixa de Gaza, um grande número de bombardeios aéreos aqui, né? Bom, a gente tem informação agora que saiu na AP, né, que é a Associated Press, dizendo que Israel instalou 5 grandes bombas de água do mar e está planejando alagar os túneis na faixa de Gaza. Então, esse plano a gente já tinha falado que era um plano original, que eles já tinham feito esse plano originalmente de alagar os túneis com água do mar. Certamente havia o receio por conta dos reféns, mas a verdade é que uma parte dos reféns já foi liberada, a outra parte, bom, não sei, talvez eles tenham informação que os reféns estejam em outro lugar, ou talvez eles tenham chegado à conclusão de que vai ser impossível resgatar esses reféns, então meio que não importa mais, né? E daí, ou talvez eles vão alagar os túneis que eles saibam que são aqueles túneis em que não tem os reféns e coisa e tal. Enfim, a questão é, a quantidade de túneis lá é muito grande, Israel está encontrando enormes quantidades de túneis todos os dias, então talvez a forma mais simples de resolver o problema seria justamente alagando esses túneis todos, porque aí você tem certeza que chegou em todos os lugares, né? Mesmo que eles, por eventualidade, tenham alguma sala bloqueada, alguma sala fechada lá embaixo, ela vai ficar presa pela água e o pessoal do Hamas vai ficar indisponível do mesmo jeito, né? Então, esse plano que está sendo tratado, botaram 5 grandes bombas. Eu tinha falado sobre essa ideia de alagar a região, né? Eu expliquei que não era tão simples assim, não era uma questão de cavar um túnel ou cavar uma vala daqui até aqui, não é assim, né? A região da faixa de Gaza tem uma certa elevação, não é uma elevação muito grande, mas eles teriam que bombear isso, mas parece que é exatamente esse o plano. Eles trouxeram 5 grandes bombas para puxar a água do mar e jogar dentro dos túneis, né? Bom, outra informação que saiu ontem no final do dia foi que tem muita discussão aqui. O Gaza Report é um reporte imparcial que tem lá na faixa de Gaza, tá? Embora ele reporte a situação lá na faixa de Gaza, ele não pende nem para o lado palestino, nem para o lado israelense. Ele está falando aqui ó, que tem uma discussão significativa entre os residentes que nas últimas 8 horas eles perderam contato com um grande número de figuras-chave do Hamas e do Al-Qassam ali na área de Khan Yunis, né? Então Khan Yunis é essa cidade aqui no sul, justamente onde a operação israelense está começando a ficar mais forte aqui nessa região. Então eles estão chegando perto aqui dessa região de Khan Yunis e os líderes e pessoas importantes no Hamas simplesmente se tornaram indisponíveis, né? Existe uma possibilidade, porque eles estão falando que uma outra fonte lá em Rafah teve que mudar para o ESIM, porque as redes de comunicação dentro de Gaza não estão funcionando, caíram todas, né? Ou seja, pode ser que não conseguiram acesso ao pessoal do Hamas simplesmente por falha de comunicação, mas isso não faria sentido eles darem a notícia dessa forma, porque eles certamente estão conseguindo comunicar com outras pessoas, né? Só não estão conseguindo comunicar com o pessoal do Hamas.
E essas quedas de comunicação dentro da faixa de Gaza, isso tem acontecido com alguma frequência. Tipicamente cai a comunicação, fica sem celular um tempo, depois volta. Isso tem acontecido já com alguma frequência, né? Então, não deve ser apenas problema de comunicação, pode ser que esse pessoal já tenha sido enviado pelo IDF, né, pelo exército israelense, para prestar conta lá do outro lado. Bom, uma coisa muito curiosa aqui foi o momento em que chegou um líder do Hamas lá em Khan Yunis. Ele chegou no hospital muito ferido, depois mais tarde ele acabou morrendo, né? Então dá para ver o momento aqui, parece que a população lá de Khan Yunis estava aguardando o cara, é um cara realmente muito conhecido, né? Então ele chega no carro aqui e uma coisa que chama atenção imediatamente é esse rapaz aqui, que é uma espécie de segurança do Hamas, expulsando as pessoas com um pedaço de pau para o pessoal não ficar muito próximo. Aí desembarca uma pessoa ferida aqui, aparentemente com alguma coisa na cabeça, mas esse daqui parece estar bem. Ele sai a pé do carro e só tampando a cabeça e entra lá para o hospital, né? A pessoa que chama mais atenção é essa segunda pessoa que é tirada pela outra porta aqui, é carregada por uma outra pessoa, né? Então esse aqui parece bem mais ferido. Não dá para ver muito bem, porque justamente ficou um monte de câmera, um monte de gente na frente aqui. Não dá para ver muito bem o rosto dessa outra pessoa, mas esse seria o grande líder lá do Hamas que teria sido levado para o hospital e no final das contas acabou morrendo depois, né? Aqui dá para ver a cara do rapaz aqui, o melhor momento que deu para ver aqui a cara do líder lá do Hamas, né? Segundo estão dizendo, ele deve ser Nizar al-Adallah, um membro sênior do Congresso lá do Hamas, ou seja, é uma figura muito importante dentro do Hamas, agora não é mais, né? O exército israelense apresentou os planos operacionais para o conflito com o Hezbollah ao ministro da Defesa, né? A gente não sabe quais são esses planos, mas eles foram apresentados, né? O exército começou a lançar ataques mais profundos em depósitos de munição e centros de comando no Líbano, depois de demolir os ativos do Hezbollah próximo à fronteira, né? Então, aqui a gente já está falando, não estamos falando mais da faixa de Gaza. A Cisjordânia não tem apresentado problema, tá? A Cisjordânia, embora você tenha aqui alguns pontos de conflito, via de regra, ela está pacífica nesse conflito. A questão é o Hezbollah aqui no norte, né? E como a gente tinha falado, é uma oportunidade única para Israel, porque o Hezbollah ele está há muito tempo incomodando os israelenses a partir aqui do norte. E por que o Israel não faz um ataque desse em qualquer outro momento? Simplesmente porque causaria uma grita muito grande na comunidade internacional, né? Em última análise, você está invadindo o Líbano, né? E embora ele esteja o plano, eu imagino, seja invadir o Líbano para acabar com o Hezbollah, ou seja, Israel não tem intenção de manter o controle sobre partes do Líbano. No final das contas, isso certamente precisaria de uma justificativa muito grande. Então eles querem aproveitar justamente o 7 de outubro para fazer também essa etapa, é o que tudo indica, né? De novo, apresentaram os planos para o conflito. Isso não quer dizer que eles vão invadir, né? Agora, acabou de chegar aqui uma delegação do governo francês que chegou em Israel com um último esforço, né, para prevenir uma guerra entre Israel e Hezbollah no sul do Líbano. Ou seja, os oficiais israelenses estão dispostos a participar em negociações, mas disseram que o tempo é limitado. Ou seja, o que dá a entender aqui é que já há uma intenção de Israel de efetivamente entrar no Líbano para resolver o problema do Hezbollah por ali também, né? Eu confesso para vocês que do ponto de vista da ética libertária, essa invasão não seria muito boa, porque embora, é verdade, o Hezbollah tenha feito alguns ataques aqui ao norte de Israel, em momento algum ameaçou de fato a integridade de Israel ou fez um ataque tão sangrento como aquele feito no 7 de outubro, né? Até onde a gente sabe, o Hezbollah não estava diretamente ligado ao Hamas, né? A culpa ali foi só do Hamas. Então Israel invadindo um outro país, mesmo com toda essa justificativa, me parece um exagero, mas vamos ver o que vai acontecer nessa situação, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as operações no norte da faixa de Gaza e não tem nenhuma grande novidade aqui, basicamente só a continuidade das ações ali no norte da faixa de Gaza, né?
Teve também um conjunto de explosões na cidade de Saná, no Iêmen, né? O Iêmen, embora não esteja diretamente na fronteira ali de Israel, ele declarou guerra contra Israel, ou pelo menos os Houthis, né? O Iêmen, vocês sabem, está numa guerra civil, tem 3 facções aqui que controlam partes diferentes do território. Uma dessas facções são os Houthis, que estão aqui em Saná, que é justamente a capital do país, né? E são apoiados pelo Irã, né? Então os Houthis daqui já lançaram vários foguetes contra Israel, mas mais recentemente fizeram ataques contra navios que estavam passando aqui na entrada do Mar Vermelho, aqui nesse estreito que tem aqui na entrada do Mar Vermelho. Então, aparentemente, teve aqui algumas explosões aqui na cidade de Saná. A gente não sabe o que houve. Não teve nenhuma informação sobre ação militar ali, mas é alguma coisa suspeita, né? 4 grandes explosões lá em Saná. Segundo está dizendo aqui o Ozint Defender, uma situação confusa, porque quase todas as testemunhas falam que houve pelo menos 4 grandes explosões na cidade. Mas quanto ao barulho de aeronaves, apenas algumas dizem ter ouvido o barulho de aeronaves e outras não, né? Ou seja, foi um bombardeio que teve lá em Saná? Pode ter sido, né? Algumas pessoas disseram ouvir barulho de aviões, outras não. Pode ter sido drones também, né? Drone tem essa característica, como é um barulho menor do que de um avião normal, pode ser que algumas pessoas ouviram e outras não. Podem ser mísseis também, né? Ou pode ser acidente, algum acidente interno. Também pode ser sabotagem, a gente não sabe o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu ali na cidade de Saná, né? Será que foram os aliados que fizeram isso? É bem possível. Você pode imaginar que os Estados Unidos e a Arábia Saudita eles já apoiam uma das outras facções que tem ali, né? E pode ter sido justamente através dessa outra facção que eles fizeram esse ataque contra Saná ali. Então acaba que está revivendo a guerra civil ali no Iêmen, né? Não sabemos de nada ainda, né? Aqui, um pouco depois, a gente tem a informação de que agora as coisas estão calmas, não teve mais barulhos, mas as causas das explosões e o que aconteceu, o que explodiu, né, ainda não foi esclarecido ainda, né? O Black Lives Matter de Chicago anunciou que está apoiando o Hamas, né? O Black Lives Matter é um movimento a favor do povo negro lá nos Estados Unidos, e a questão que fica para eles, o que eles acham dos negros que foram sequestrados pelo Hamas, né? Eles apoiam esse sequestro do Hamas? Eles vão fazer alguma coisa quanto a isso? É o que eu falo para vocês, né? Esse pessoal escancara o ponto que eu digo, esse povo todo é comunista. Eles estão todos seguindo a agenda comunista direitinho lá, tintim por tintim, apoiar o Hamas e coisa e tal, antissemitismo e coisa e tal. A questão da teoria crítica racial ou da feminismo e etc, e outras bandeiras todas, são todas bandeiras totalmente válidas, absurdamente lógicas e que fazem sentido, mas essas organizações que se apropriam dessas bandeiras são comunistas puramente, ou seja, elas não têm nenhum outro interesse, não é interesse realmente na causa dos negros, é interesse em expandir o comunismo usando isso como desculpa, né? Um absurdo completo isso daqui. Bom, se você vê alguém no Twitter usando esse botão para baixo do elevador aqui no nome, isso é um símbolo do Hamas, tá? Só para vocês ficarem sabendo. O Marcelo aqui do Hoje no Mundo Militar traz para a gente a informação aqui de que esses pessoal aqui são palestinos chateados com o pessoal do Hamas que roubou o caminhão com suprimentos, né? Esses caminhões com suprimentos com ajuda humanitária tinham entrado na faixa de Gaza fazia pouco tempo, e esses civis aqui estavam pegando o suprimento lá para as famílias deles e coisa e tal, quando chegaram o pessoal do Hamas e tomou conta de todos os suprimentos que estavam indo para lá, né? Isso é aquilo que a gente fala, eles estavam tampando pedras no pessoal do Hamas, o pessoal do Hamas só mostrou a arma aqui, ó, para aí que vai dar ruim, né? Eles tiveram que parar, não tem o que fazer, os caras estão revoltados com isso porque o pessoal do Hamas está ficando com toda a ajuda humanitária para eles próprios, né? Ou seja, o povo palestino, eles não estão nem aí no final das contas. Bom, outra informação muito triste, o Ministério da Saúde de Israel anunciou que o Hamas deu drogas para os reféns antes de liberar eles para eles parecerem calmos e felizes nos vídeos de propaganda, né? Então, os reféns estavam calmos justamente porque foram drogados pelo Hamas. Um absurdo completo. E uma outra informação que isso daqui eu não consegui verificar em muito lugar, mas
O Departamento de Estado americano disse que uma das razões pelo qual o Hamas não quer devolver as mulheres que estão faltando, né, porque lembra, haviam outras mulheres que poderiam ser devolvidas para Israel e estender o cessar-fogo, né? O Hamas queria estender o cessar-fogo, mas não queria devolver essas mulheres, né? E segundo eles estão dizendo, é porque eles não querem que essas mulheres digam para os israelenses o que aconteceu com elas durante o tempo em custódia. Vocês podem imaginar o que seria, né? Enfim. O George Soros continua ajudando os grupos anti-Israel, embora ele seja judeu, né? Pelo menos de nascimento. Eu não tenho certeza se ele ainda segue a fé judaica. O fato é que ele continua ajudando esse pessoal todo aqui. A América e Israel precisam abrir as portas para o Hamas. Ele já publicou um artigo com essa informação, né? Realmente é um absurdo completo. Não é à toa que o cara é tido como um dos vilões do mundo moderno, né? Bom, e o deputado Messias Donato protocolou um pedido para moção de repúdio contra as declarações de Lula sobre Israel e o Hamas, né? Um absurdo realmente. Lula está tratando como se fosse a mesma coisa, como se fossem duas opiniões diferentes, a de Israel e do Hamas. Não é, pô. O Hamas é um grupo terrorista que atacou, matou, estuprou, fez todas as maldades possíveis com o povo israelense. O Hamas é um grupo terrorista, ele está errado. Israel é outra história, Israel está se defendendo ali, né? Enfim, e também o Lula teria dito que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seria uma pessoa extremista e com uma sensibilidade baixa para os problemas do povo palestino. O Lula ele não deixa de mostrar a todo momento que ele é um comunista, filho da puta, um idiota completo que não tem capacidade de pensar além da linha doutrinária do Partido Comunista dele aqui no Brasil, né? Um absurdo completo isso daqui. Tomara que essa moção passe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.